não se fala de outro assunto no Brasil em relação à economia. Então o dólar chegou pela primeira vez nos R$ 6, batendo ali todos os recordes desde a criação do Plano Real em 1994, mas o meu objetivo não é tanto entrar nos motivos internos, que claro foram extremamente importantes para definir esse movimento, mas o que eu quero explicar é um pouco de como que existe a parte interna e como isso relaciona a parte fora do Brasil, né? Então tem vários canais melhores do que o meu para falar sobre economia brasileira, não é minha especialidade, mas em relação à macroeconomia e por que o dólar vem se comportando dessa forma, eu quero te trazer mais ferramentas para ajudar na sua análise com os seus investimentos. Então, óbvio que a gente tem que começar pela parte interna do Brasil, porque ela foi mais importante até do que a movimentação externa. Então o mercado, obviamente, ficou de mau humor pelo discurso do Haddad, né? Muito antes dele fazer o discurso, tinha-se uma expectativa, apesar de todo mundo saber que não necessariamente teria suas expectativas satisfeitas em relação ao corte de gastos. Os gastos do Brasil são extremamente altos. É claro que todo mundo já vai falar que os gastos dos Estados Unidos também são extremamente altos, e é óbvio que isso acontece, mas existe a questão do sistema dólar e o sistema euro-dólar. Então, isso acaba levando uma vantagem, acaba trazendo uma vantagem justa ou injusta, independente da minha opinião, da sua opinião, é assim que funciona, e o Brasil acaba ficando na periferia do sistema, né? Porque o real ele é um derivativo de dólar, como todas as outras moedas. Então, mesmo que você tenha uma tendência de força maior do dólar, que é representada pelo DXY, que nesse exato momento que eu estou gravando está no 106,2 e com uma tendência de subida, né? Acabou de subir aqui, eu olhei, né? Estava 106,18, foi para 106,2, ou seja, o dólar está criando problemas. E quanto mais forte ele fica, isso cria problemas para o resto do mundo, porque todos têm dívidas em dólares no sistema fora dos Estados Unidos e você precisa captar mais dólares no mercado, certo? Então é mais ou menos isso que eu explico bastante nos outros capítulos do podcast também, mas como que isso relaciona ao Brasil? Então, obviamente, como todo país fora do sistema do Fed nos Estados Unidos, você precisa depender ali do seu das suas forças econômicas internas, nas suas exportações, para poder manter o dólar entrando e controlar esse câmbio, das suas próprias reservas acumuladas e também da expectativa do mercado em relação para onde o país está indo, certo? E isso essa é a principal parte que quebra bastante o mito da taxa de juros, porque quando você estuda ali na faculdade de economia, se você acha que as coisas são automáticas, como se fosse assim, não, se o Fed subir os juros, ele vai controlar a inflação. Se os juros se existe uma inflação alta no Brasil, o Bacen, basta você subir os juros que você controla a inflação imediatamente. As coisas não funcionam assim. Que automaticamente a subida de juros, que não para de acontecer no Brasil agora, né, nesse exato momento, todo mundo mandando prints ali no fim tweet do IPCA mais 7, IPCA mais 8, ou seja, juro ali de praticamente 12% ao ano pelos títulos da dívida pública brasileira, tecnicamente deveria ser o maior paraíso para você ganhar dinheiro de graça, certo? Você deveria atrair todos os dólares do mundo para irem para o Brasil e o dólar mesmo assim está subindo. Então o que está acontecendo? Certo? Alguns até vão justificar, não, Renan, as coisas não funcionam de forma tão automática, tudo leva um certo tempo porque se trata de políticas monetárias, mas o que eu quero trazer é que isso é uma coisa bem mais complexa, que permite que o dólar possa subir ao mesmo tempo que os juros brasileiros possam subir também. É porque não existe essa causalidade tão automática como as pessoas acham e esquecem do principal fator, que é o prêmio de risco. Ou seja, se eu sou um banco hoje no euro-dólar, distribuidor de dólares ao redor do mundo, seja ele onde ele estiver, onde você possa captar crédito, ele pode estar na França, ele pode estar no Japão, pode estar na Austrália, pode estar na Alemanha, pode estar no México, não importa. Se ele puder distribuir dólares, né, para entidades brasileiras ou mesmo o próprio governo brasileiro, ele vai definir, baseado na percepção de risco que ele tem ao emprestar para aquela entidade ou país, se ele vai ter a perspectiva de receber o seu dinheiro de volta. E quanto mais os juros sobem de um determinado título, mais existe a venda dele, ou seja, o preço dele cai e os juros que ele tem que pagar para voltar a captar, isso sobe também. Se a gente avaliar o Brasil como uma coisa
isolada, né, da mesma forma que muitos erram na análise macroeconômica avaliando os Estados Unidos de forma isolada. Então, por exemplo, se eu olhar ali a dívida americana, ela é absurda, ela vai quebrar os Estados Unidos. Isso é uma forma isolada de você avaliar, quando você esquece que os bonds americanos são usados como colateral para o resto do mundo e todo mundo precisa dessa dívida para captar crédito entre eles mesmos, né? Então, quando você abre o seu leque de percepção, você imediatamente vê que o sistema é bem mais complexo do que você imaginava. A mesma forma quando você avalia o Brasil, você não pode avaliar o Brasil de forma isolada. Então, por mais que o Brasil tenha bastante recursos, né, alimentos, etc., recursos naturais, ele depende bastante da importação, ele depende bastante do uso dos seus dólares para poder comprar coisas que hoje são importadas no Brasil, como fertilizantes, por exemplo, né, que vêm da Rússia, ou maquinários para produção agrícola, ou tecnologia, né, que é produzida fora, ou componentes automobilísticos, que também são produzidos fora. Então, todos eles impactam a inflação brasileira se você tem uma subida no dólar. A importação fica mais cara. Ah, mas Renaud, a exportação fica mais barata. Concordo com você. Só que, ao mesmo tempo, isso não se transmite de uma forma tão rápida assim. Isso depende do tipo de mercado. Isso demora um certo tempo para ter ali uma maior entrada ou uma maior competitividade, né? Tudo tem seus prós e contras. Agora, a grande questão é que se você tem um dólar que chega a 6, você está começando a entrar numa fase onde a percepção do risco para um determinado banco ao emprestar dólares para entidades brasileiras é de falar o seguinte: opa, eu estou com certos problemas, eu não tenho mais uma segurança tão grande como eu tinha em relação a como eu fazia negócios antes. Ou uma outra forma de pensar eu prefiro mandar o meu dinheiro para outros lugares que também estão pagando um juro, mesmo que seja menor, mas eu tenho uma sensação tão maior de segurança que eu prefiro mandar esse dinheiro para lá. Ou seja, uma competição pelo capital. E hoje, infelizmente ou felizmente, dependendo da sua análise, os Estados Unidos estão sugando, que é literalmente um milkshake, sugando essa liquidez em dólares de volta para os Estados Unidos. Aí você vê a SP500 não para de subir, etc. E aí você tem o mesmo comportamento, como hoje como temos uma economia global, até de pessoas físicas. Então você vê brasileiros falando assim: meu Deus do céu, por que eu vou investir no Brasil se eu posso ter um risco muito menor com um juro ainda alto investindo diretamente nos Estados Unidos? E você tem ali ferramentas que permitem brasileiros fazer isso de forma bastante rápida, que não existiam antigamente. E isso vai perpetuando o próprio milkshake do dólar. Então, o premium de risco é o que vai definir a cotação do dólar. Então, muitos acham que, não, mas se o Brasil subir agora para 15%, 16%, vai chover de dólares para o Brasil. Mas por que isso não acontece? Sabe? Então, é como se fosse assim: se você acha que o seu cunhado é caloteiro, o seu cunhado pode oferecer pagar 100% do seu empréstimo. Falar assim: olha, se você me emprestar R$1 milhão hoje, semana que vem eu te devolvo 2 milhões. Só que você vai estar tão assim, meu Deus do céu, eu acho que ele vai tomar esse dinheiro e vai roubar, isso aqui é um golpe, certo? Então, o seu prêmio de risco chega um momento que mesmo que você pague o triplo, não adianta, eu não vou te emprestar, porque o prêmio de risco, ele vence qualquer tipo de juros. É por isso que não existe uma tradução generalizada ou automática de que juros vão necessariamente controlar a inflação ou juros vão atrair mais dólares, no caso do Brasil, percebe? Então, isso é um dos maiores mitos que você tem hoje. É a mesma coisa em relação à transmissibilidade da política monetária do Fed. Você cortar juros não faz o mortgage americano ficar mais barato. Pelo contrário, quando ele cortou 0,5% ali, o Fed fez o primeiro corte, o que aconteceu com o mortgage? Subiu, certo? Então, as consequências dessas decisões não são feitas dessa forma. É literalmente um líquido que permeia no mundo inteiro, onde você tem um wallet share que está competindo. Afinal de contas, se você não tem muitos dólares que estão circulando, porque eles estão sendo sugados justamente pela necessidade do mercado de buscar segurança e liquidez, que se reflete na curva de juros americana, as pessoas estão comprando bonds para se defender, certo? Então, por isso que os juros estão caindo nos Estados Unidos e, por outro lado, eles vão subindo nos países que apresentam mais riscos. Então, o grande perigo aqui é que
cada país tem uma forma de lidar. Então o Japão tem uma forma de lidar diferente, a China tem uma forma com controle de capital para lidar com yuan, com uma panela de pressão, né, usando ali a sua força econômica, pelo menos criando ali um hiper superávit da balança comercial, fazendo os dólares entrarem. Então cada um tem uma forma de fazer. Resta ao Brasil saber qual que é a tática que ele vai usar. Por quê? Porque países hoje que chegam cada vez mais perto de um problema monetário, onde as pessoas perdem a sua confiança, vou dar alguns exemplos, a Argentina, a Venezuela, a Turquia, o Zimbábue, né? Esses países ficaram realmente na grande periferia do eurodólar, digamos assim, porque sem os dólares você não consegue fazer parte do comércio mundial. Querendo ou não, gostemos ou não, é assim que funciona. Então, para manter esse passaporte de pé, você precisa ter as suas armas para garantir que esses dólares entrem na economia. E é exatamente essa a dificuldade que o Brasil não pode começar a entrar cada vez mais. Claro, o Brasil é uma economia gigantesca, mas muito ela reflete baseado na sua moeda. Então, quando o dólar estava ali entre 2, 3, 4 reais, né? Você tem um nível de seriedade que pode ser mantido em relação à economia. Mas quando você entra numa espiral de juros altos, percepção de risco cada vez mais alto, o câmbio chegando a 6, se ele começa a ir para 7, 8, 10, 15, né, ou uma lira turca, por exemplo, você cria um sério problema. Você começa a criar aquela dualidade, você sente uma necessidade de dolarização, ou às vezes você tem ali muitos recorrem até a cripto, né, comprando stablecoins, ou você começa a tentar fazer a sua reserva em dólares. Você recebe o seu salário na moeda local, como a lira, por exemplo, mas imediatamente você transforma em alguma coisa porque você perde essa percepção. Esse é o maior perigo do Brasil. Não estou falando que isso está acontecendo agora porque o dólar está a 6. Pode ser que ele recue, pode ser que ele volte para 4,50, como já foi dito em alguns cenários, né, como o Brasil sendo a Suíça brasileira, e agora é uma excelente oportunidade de comprar reais se você acredita nessa volta. Porém, o Brasil não vem demonstrando de nenhuma forma que você possa avaliar, seja pelos gastos públicos, ou pelo crescimento, ou pela robustez da moeda, ou pela curva de bonds brasileira. Infelizmente, ela não vem demonstrando nenhum tipo de recuperação tão forte assim. Então, claro, pode ser que isso mude? Com certeza pode ser que isso mude, mas é importante você entender em que contexto você está seguindo e para que você mesmo possa tomar as suas decisões. Porém, o risco cambial, a partir do momento, acaba sendo psicologicamente uma coisa, né, que tinha sido alertado por muitos, e acaba sendo uma barreira psicológica para que agora se mude bastante a imagem de percepção de risco que o Brasil tinha até agora, e esperamos que o Plano Real, que foi realmente o plano mais importante, né, que mudou a história do Brasil desde 94, que isso não se perca para se parecer cada vez mais com os planos de Cruzeiro Novo, Cruzado Novo, etc. Né? Quem se lembra dessa época, cortando zeros, etc. Claro que estamos muito, muito longe disso, mas o que importa na macro são as tendências e como que isso corrói o seu poder de compra ao longo do tempo. Então, tenta ficar atento em relação a isso, mas claramente os indícios mostram de que o sistema eurodólar está punindo bastante o Brasil e tendo uma percepção de risco, fazendo com que o Brasil pague um prêmio muito grande por isso.